Fala, galerinha! Espero que vocês tenham entendido aí a aula. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas. Vocês podem me mandar as dúvidas aí, inclusive pelo plural, ou então pelas redes sociais. Eu estou aí disponível para qualquer dúvida que vocês tenham da matéria. E eu estava pensando aqui comigo que nesse momento da pandemia, olhando aí para as nossas aulas, a gente está tendo mais conteúdo do que nós teríamos na sala de aula. Até porque a gente ganhou um tempinho a mais aqui, vindo para amanhã, para o horário da manhã, nós ganhamos mais 10 minutos. E a gente acabou preenchendo os 50 minutos com conteúdo. Porque aqui a gente não tem paralisação, a gente perde naturalmente o convívio social que é indispensável, nada vai substituir. Só que vamos tentar olhar para um aspecto positivo, né? A gente acaba tendo mais tempo para resolver exercícios, para aprofundar a parte do conteúdo, então vamos tentar olhar para um lado bom. Olha, eu quero fazer com vocês o exercício de número 2. É um exercício que ficou sobrando, porque a gente fez o 1 só para fazer uma comparação entre o Marx e o Hegel, que foi o começo da aula, e agora aparece esse exercício de número 2. Vamos dar uma olhada no texto. Leia com atenção os trechos a seguir, ambos extraídos de duas importantes obras da literatura brasileira. Depois responda ao que se pede. Trecho 1. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele, do soldado. Aí, o soldado amarelo apitou, e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o Jatobá. Toca pra frente, berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado. Entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. Então aí a gente tem um trecho de Vidas Secas, um clássico aí da nossa literatura, do Graciliano Ramos. Trecho 2. Faltava-lhe a Macabeia o jeito de se ajeitar, tanto que nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe da firma de representantes de roldanas avisou-lhe com brutalidade que só ia manter no emprego Glória, sua colega, porque tanto a ela errava demais na datilografia, além de sujar invariavelmente o papel. Isso disse ele. Quanto à moça, achou que se deve, por respeito, responder alguma coisa e falou, cerimoniosa, a seu escondidamente amado chefe: me desculpem o aborrecimento. Daí mais um trecho de uma outra grande obra da literatura brasileira, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Bom, vamos ver o que o exercício pede para nós. Apesar de viverem em diferentes contextos, Fabiano no campo, Macabeia na cidade, os personagens encontram-se em situações semelhantes. Que situações são essas? Bom, galera, você está vendo aí esse exercício, né, que a gente está comentando, e naturalmente ele vai tentar relacionar essa situação de Fabiano e Macabeia a uma noção marxista. E a gente percebe aqui que tanto Fabiano como a Macabeia estão numa situação de submissão. Se você olhar aqui novamente para o trecho 1, a gente percebe que há uma opressão sofrida por parte deles. No caso do Fabiano, ele é oprimido pela autoridade policial. Tá? Como a gente percebe aí, né? Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha. Então há uma opressão pelo poder estabelecido. Então o poder estabelecido, que no caso seria a polícia, no caso do Fabiano, está oprimindo ele. No caso da Macabeia, a gente também percebe que ela está sendo oprimida pela figura do chefe, que é a figura talvez aí do dono da empresa, ou então um diretor da empresa em que ela trabalha. E uma outra situação de semelhança entre eles é que ambos são passivos. Quer dizer que não há resistência por parte deles. Tá? Então essa seria a sua resposta. Você teria que colocar a submissão de ambos, é um poder estabelecido, no caso pela polícia, no Fabiano,
e por um chefe, no caso da Macabeia, e eles são passivos perante a situação, quer dizer que eles não resistem. No item B, olha que interessante a questão, vai relacionar ao que você viu na aula. Tendo em vista a concepção marxista de liberdade, a que conclusões se pode chegar sobre os personagens? Então vamos relacionar o Marx a essa situação. Bom, galera, os dois personagens, eles estão muito longe de serem livres. Não existe liberdade na visão do Marx, se a gente olha para Fabiano e para Macabeia. Porque para Marx, a verdadeira liberdade, ela só vai ser possível quando for feita uma revolução. Uma revolução que destrua o sistema capitalista e crie o socialismo. Uma sociedade em que supostamente haveria mais igualdade, em que não haveria mais a propriedade privada e haveria uma modificação em relação à alienação que vocês viram. Nós teríamos uma repartição das riquezas feitas pela sociedade entre a população como um todo. Então não haveria liberdade na visão do Marx. Tá? Então somente a revolução poderia levar à liberdade, porque ela acabaria com o domínio da burguesia sobre o proletariado, porque na visão de Marx, com o tempo, toda a sociedade faria parte do proletariado. Então essa seria a sua resposta. Veja que quando a gente dialoga com as ideias do Marx, com as ideias liberais, com tantas outras ideias, o que é importante nesse momento é você entender o conceito, tá? E criar o seu próprio julgamento sobre cada uma dessas teorias, cada uma dessas doutrinas, para que você, a partir do diálogo com o liberalismo, com o socialismo científico, tá? Com o anarquismo, com a sociologia weberiana, com o positivismo, você possa criar o seu próprio pensamento. É assim que nós constituímos a nossa personalidade política e social, a partir do diálogo com várias ideias. Tá? Na implantação do socialismo, daí vem um grande problema, porque as interpretações que nós tivemos, elas acabaram criando ditaduras com características muito autoritárias, como foi no caso o stalinismo na União Soviética, pegando um exemplo bem histórico que vocês conhecem muito bem. Tá? Então, infelizmente, as interpretações que aconteceram até agora, elas não conseguiram conciliar uma liberdade de fato da população, de expressão, com um sistema democrático. Seria isso possível? Interrogação. Tente refletir aí por vocês mesmos. A tarefa, eu gostaria que vocês fizessem o exercício de número 1 e o exercício de número 2, que também se relacionam à Macabeia da Hora da Estrela. Aqui, ó, você vai ter que voltar à ideia de liberdade do Hegel. Vamos lembrar que liberdade é autodomínio do indivíduo, é aquele que incorpora o espírito para a sua vida, o espírito é a razão. E aqui ele quer que você mostre aproximações e distanciamentos entre Marx e Hegel. Você poderia trabalhar a ideia da dialética e mostrar as diferenças da dialética do Marx para a dialética do Hegel, materialismo e idealismo. Tá? E aí, no caso do exercício número 2, é um exercício de interpretação. A leitura do texto vai acabar, uma boa leitura do texto vai te levar em direção à resposta. Tá bom, galera? Um grande beijo para vocês, se cuidem, até a próxima!